E se os filmes de ficção científica mais ousados dos anos 1960 nunca fossem feitos para sobreviver? Imagine filmes tão audaciosos que os críticos os atacaram e os estúdios os enterraram profundamente. Estes não eram apenas filmes sobre alienígenas ou viagens no tempo, eram sobre controle, medo e rebelião. Alguns foram banidos, outros desapareceram silenciosamente. No entanto, hoje eles ecoam mais alto do que nunca. Fique atento enquanto descobrimos 14 filmes de ficção científica controversos dos anos 60 que os críticos tentaram enterrar. The Damned, 1963. The Damned era estranho demais para sua época. Dirigido por Joseph Losey, um americano na lista negra trabalhando na Grã-Bretanha, misturava gangues de motoqueiros, paranoia atômica e crianças assustadoras em um pesadelo radioativo. No papel, parecia literatura barata. Na tela, tornou-se político. A história começa com um grupo de jovens rebeldes que tropeçam em um bunker secreto do governo, nossas crianças criadas em isolamento, brilhando com radiação, mas imunes aos seus efeitos. Elas estão destinadas a herdar uma terra envenenada após a guerra nuclear acabar com todos os outros. A mensagem era clara: os governos estavam planejando a extinção. Os censores britânicos odiaram isso. O tom era nihilista, a violência brutal. Losey já estava sob suspeita por suas políticas de esquerda, então o estúdio cortou seu filme em pedaços. Quando lançado, foi em uma versão mutilada, faltando subtramas inteiras. Críticos o chamaram de incoerente e o arquivaram rapidamente. Anos depois, historiadores de cinema descobriram a versão original escondida em arquivos. Seus temas de isolamento e segredo governamental pareciam proféticos na era da Guerra Fria. O uso de imagens de aço frio por Losey e crianças desprovidas de emoção previam o tom sombrio do cinema distópico dos anos 70. No final, The Damned tornou-se um filme fantasma, inteligente demais para o público de drive-in, chocante demais para os críticos educados. No entanto, seu brilho radioativo nunca desapareceu. Hoje, parece um presságio sussurrando que os verdadeiros monstros vestem ternos, não têm presas. Seconds, 1966. Seconds, de John Frankenheimer, pode ser o filme mais sombrio já feito sobre renascimento. Estrelado por Rock Hudson, ele perguntava: e se você pudesse começar a vida de novo apenas para descobrir que ainda estava preso em si mesmo? Foi filmado com ângulos de câmera invasivos e closes grotescos pelo diretor de fotografia James Wong Howe, transformando cada quadro em um pesadelo. A trama segue um banqueiro de meia-idade que simula sua morte através de uma corporação sombria que lhe promete juventude e liberdade em um novo corpo. Ele acorda como Hudson, um pintor bonito vivendo na Califórnia, mas a liberdade logo apodrece. A corporação o observa a cada passo, controlando sua vida mais do que antes. Os críticos recuaram, acusaram o filme de feiura e cinismo. O público que esperava escapismo romântico de Rock Hudson fugiu dos cinemas. A Paramount entrou em pânico, retirando o filme após exibições teste ruins. Em Cannes, o público supostamente vaiou, forçando Frankenheimer a deixar o festival em humilhação. Nos bastidores, Hudson lutou para manter sua atuação realista, mostrando medo e autoaversão bem distante de sua imagem de estúdio. Foi um dos papéis mais corajosos dele, mas os executivos do estúdio temiam que isso destruísse sua popularidade, então se distanciaram do marketing. Décadas depois, Seconds se tornou um clássico cult. Diretores como David Fincher e Darren Aronofsky citam-no como influência. Antecipou a cultura de vigilância, a identidade plástica e a ilusão de controle, um filme perturbador demais para os anos 1960, mas honesto demais para morrer, o dia em que a Terra pegou fogo, 1961. Começou como qualquer outro thriller da Guerra Fria, mas terminou como uma das visões mais sombrias da arrogância humana já colocadas na tela. O dia em que a Terra pegou fogo contou a história de um planeta lentamente destruído pelos próprios experimentos atômicos da humanidade. A princípio, os críticos admiraram seu realismo. Depois, perceberam que era um ataque. A história se desenrola em Londres, onde um jornalista cansado junta as peças de uma verdade aterrorizante. Testes nucleares simultâneos por superpotências rivais tiraram a Terra de seu eixo, inclinando o mundo em direção ao Sol. A cidade assa, os rios secam, o pânico se espalha, mas não há invasão alienígena desta vez. Apenas a humanidade colhendo o que plantou. As autoridades britânicas não gostaram do tom apocalíptico do filme. Sugeriu que os líderes políticos não eram melhores do que crianças com fósforos. Os censores forçaram cortes em discursos que criticavam a política nuclear. Alguns cinemas se recusaram a exibi-lo, temendo que causasse agitação durante um período já tenso. Nos bastidores, o diretor Val Guest lutou por cada cena. Sua equipe filmou ondas de calor reais nas ruas usando filtros laranja e iluminação escaldante para simular o céu em chamas. O elenco suportou temperaturas sufocantes dentro de cenários selados para criar a sensação de colapso global. O resultado foi
Quando lançado, muitos críticos o chamaram de alarmista. No entanto, o tempo provou que era profético. Sua cena final mostrou duas manchetes de jornal, prontas para impressão. Um dizendo, mundo salvo, outro dizendo, mundo condenado, deixando o destino não resolvido. Essa ambiguidade aterrorizou o público mais do que monstros poderiam. Hoje, serve como um aviso de que o fim não chegará com gritos, mas com silêncio e fumaça. Planeta dos Vampiros, 1965. Antes de Ridley Scott imaginar Alien, Mario Bava criou um pesadelo febril chamado Planeta dos Vampiros. Os críticos descartaram-no como pulp italiano, mas sua influência permeia a ficção científica até hoje. Começa com duas naves espaciais pousando em um planeta escuro envolto em névoa. As tripulações logo se voltam umas contra as outras, possuídas por entidades invisíveis que se alimentam do medo. Não há presas aqui, apenas sombras que se infiltram nos vivos. Bava filmou com um orçamento pequeno, usando gelatinas coloridas e máquinas de fumaça para transformar cenários de papelão em visões de terror cósmico. Na época, os distribuidores italianos estavam preocupados com suas nuances ocultas. O Vaticano teria se oposto a cenas que sugeriam que a alma poderia ser roubada ou aprisionada após a morte. Censores americanos exigiram novos diálogos para esconder o final sombrio do filme, onde a própria humanidade se torna infectada por espíritos alienígenas. Durante anos, a versão sem cortes era impossível de encontrar. Atrás das câmeras, o elenco quase sufocou em pesados trajes de couro sob luzes implacáveis. Bava usou espelhos e fumaça para estender suas paisagens em miniatura em desertos alienígenas sem fim. Críticos, inicialmente, viam apenas um espetáculo barato. Décadas depois, diretores como John Carpenter e Dan O'Bannon admitiram que isso inspirou seus próprios clássicos de terror espacial. Hoje, Planeta dos Vampiros parece uma sessão espírita projetada através do celuloide, uma visão de corrupção cósmica que os críticos uma vez enterraram porque olhou por muito tempo para o vazio e encontrou algo humano olhando de volta. The Andromeda Strain, 1969. Este aterrorizou mais do que qualquer filme de criaturas, porque parecia real. The Andromeda Strain nasceu da imaginação clínica de Michael Crichton e foi filmado com precisão fria por Robert Wise. Ele perguntava, e se a maior ameaça não viesse da guerra, mas de um micróbio perfeito demais para ser eliminado? Um satélite cai no deserto carregando algo invisível. Uma cidade inteira morre da noite para o dia. Cientistas em trajes selados correm para estudar a contaminação dentro de uma instalação subterrânea. Cada porta tranca, cada corredor vibra com um medo estéril. O filme se move como uma máquina, metódico e impiedoso. Os censores objetaram ao uso de terminologia militar real e visuais classificados. Alguns críticos acusaram-no de alarmismo durante uma era já dominada por pandemia, ansiedade e escândalos de armas químicas. Redes de televisão proibiram trailers que insinuavam encobrimentos governamentais. Nos bastidores, Wise usou câmeras experimentais capazes de filmar detalhes microscópicos. O elenco ensaiou em espaços de laboratório reais para imitar o isolamento autêntico, mas o público não estava preparado. Alguns críticos chamaram-no de frio demais, técnico demais, sem heróis. Eles não perceberam o horror escondido em sua precisão. Anos depois, o filme tornou-se um exemplo clássico de paranoia. Seu alerta sobre contenção biológica ecoou em todos os desastres do mundo real, desde vazamentos de laboratório até surtos virais. O que antes parecia impossível tornou-se profético. Em Ameaça de Andrômeda foi o filme que os críticos tentaram enterrar, porque sussurrava uma verdade pequena demais para ver e grande demais para esquecer. O Homem que Caiu na Terra, 1969. Muito antes de David Bowie assumir o papel, esta adaptação britânica anterior tentou contar a mesma história assombrosa e quase foi destruída por isso. O Homem que Caiu na Terra, de 1969, não era a versão elegante que o público estava, era mais sombria, solitária e carregada de política. Seguiu um alienígena disfarçado de homem que cai na Terra em busca de água para seu planeta moribundo, mas em vez de maravilha, ele encontra ganância, burocracia e medo. O filme ousou mostrar a humanidade como um parasita, alimentando-se de cada visitante, cada descoberta, cada sonho. Isso foi demais para o establishment. Os censores o atacaram rapidamente, alegando que seu tom era blasfemo e antigovernamental. Alguns distribuidores se recusaram a lançá-lo após exibições privadas deixarem os executivos perturbados. Os jornais chamaram-no de antipatriótico por sugerir que a Terra era uma causa perdida. O estúdio recortou quase 20 minutos, suavizando seu final sombrio. A versão original foi considerada perdida por décadas. Nos bastidores, o diretor Michael Anthony enfrentou interferências constantes. Seus produtores supostamente ordenaram reescritas que apagaram a simpatia dos alienígenas e adicionaram cenas militares para torná-lo mais seguro. Ele lutou para manter a tristeza existencial intacta, mas perdeu
Quando a versão de Bowie reviveu o título anos depois, o público redescobriu este filme anterior enterrado pelo medo. Agora se mantém como um espelho assustador, um filme que perguntava: e se a humanidade encontrasse seu próprio reflexo e desviasse o olhar? 5 milhões de anos na Terra, 1967. Conhecido na Grã-Bretanha como Quatermass and the Pit, este filme fundiu ficção científica, horror e teologia em uma visão vulcânica. A Hammer Films lançou-o esperando emoções rotineiras de monstros, mas o que o público recebeu foi algo que questionava as próprias origens humanas. A história começa em Londres, quando trabalhadores cavando um novo túnel de metrô descobrem uma nave espacial enterrada. Dentro estão esqueletos antigos semelhantes a insetos. A descoberta desencadeia visões psíquicas por toda a cidade, sugerindo que a própria humanidade pode ter evoluído de experimentos alienígenas. Essa ideia atingiu muito perto de casa. Líderes religiosos a denunciaram por promover heresia, jornais a acusaram de atacar a fé. Até mesmo o British Board of Film Classification debateu se deveria bani-lo completamente. Os executivos da Hammer entraram em pânico, cortando material promocional que enfatizava suas implicações religiosas. Eles tentaram promovê-lo como uma simples história de invasão alienígena. Nos bastidores, o diretor Roy Ward Baker usou visuais assombrosos para misturar a arqueologia com o apocalipse. Túneis reais do metrô de Londres foram decorados com vermelhos e pretos infernais para se assemelharem ao próprio inferno. O ato final do filme, onde o mal antigo irrompe sobre a cidade, causou pânico entre as audiências de pré-estreia. Alguns saíram. Outros ficaram paralisados enquanto a tela brilhava com fogo psíquico. Com o tempo, tornou-se uma revelação cult. Cineastas como John Carpenter e Guillermo del Toro citaram sua mistura de ciência e espiritualidade. Uma vez condenado como perigoso, perdura como uma visão que ousou dizer que o diabo pode viver em nosso DNA. The Creation of the Humanoids, 1962. Parecia barato, com atores rígidos e cenários planos, mas The Creation of the Humanoids escondia uma mensagem tão radical que os críticos se recusaram a vê-la. Produzido por poucos centavos por Wesley Berry, apresentou um mundo reconstruído após a guerra nuclear, onde robôs conhecidos como humanoides servem à humanidade, mas lentamente a substituem. A história se desenrola através de conversas estéreis entre humanos que temem a extinção e robôs que só querem igualdade. Não há cenas de ação, nem explosões, apenas um frio e filosófico temor. Mas a verdadeira controvérsia veio de sua alegoria. Os humanoides eram metáforas para minorias em busca de direitos civis. Sua perseguição espelhava a segregação e o pânico social na América do início dos anos 60. Alguns cinemas no Sul se recusaram a exibi-lo, alegando que era propaganda subversiva. Os críticos zombaram de suas atuações rígidas, sem saber que a entrega monótona era deliberada, um reflexo da desumanização. Grupos religiosos condenaram-no por insinuar que máquinas poderiam possuir almas. Nos bastidores, a produção mal sobreviveu. Cenários foram emprestados de outros filmes, e a maquiagem derretia sob as luzes do estúdio. Ainda assim, o diálogo do filme ultrapassou seu orçamento. Andy Warhol supostamente a admirava, chamando-a de o filme mais assustador que ele já tinha visto. Durante décadas, desapareceu na obscuridade até que estudiosos reconheceram sua profundidade filosófica. Questionava a identidade, consciência e o custo moral do progresso muito antes do cinema mainstream ousar. Os críticos o enterraram porque substituiu monstros por espelhos e perguntou quem merece ser chamado de humano. The War Game, 1965. Quando o público viu The War Game pela primeira vez, pensou que era real. Filmado como um documentário de televisão, este filme imaginou um ataque nuclear à Grã-Bretanha e o caos que se seguiu. Era para ser exibido na BBC, mas o governo o proibiu antes da transmissão, alegando que era horrível demais para o público. O diretor Peter Watkins usou não atores e câmeras de mão para encenar o pânico com uma autenticidade aterrorizante. Ruas cheias de famílias gritando, soldados abriram fogo contra refugiados e hospitais colapsaram sob a doença da radiação. Não havia heróis, apenas pessoas comuns esmagadas por políticas e orgulho. Misturou ficção e verdade de forma tão eficaz que muitos espectadores desmaiaram durante exibições privadas. A censura veio rapidamente. Os oficiais rotularam-no como propaganda perigosa, sugerindo que poderia causar medo generalizado e protestos antinucleares. A BBC engavetou o filme por quase 20 anos, escondendo-se atrás de alegações de responsabilidade moral. Jornais revelaram mais tarde que o Ministério da Defesa os pressionou diretamente. Nos bastidores, Watkins foi colocado na lista negra. Os estúdios se recusaram a contratá-lo novamente na Grã-Bretanha, forçando-o a se mudar para a Escandinávia. Seu filme circulou clandestinamente entre ativistas e professores que passavam cópias piratas de mão em mão. Quando finalmente foi ao ar na televisão, em 1985, o público ficou atônito. O velho filme parecia mais novo do que nunca. The War Game ganhou um Oscar de melhor documentário, apesar de nunca ter sido lançado oficialmente. Ele
Declarações anti-guerra mais poderosas já feitas, um filme que críticos e governos enterraram porque expôs quão rapidamente a civilização pode desaparecer sob uma nuvem em forma de cogumelo. A Forma das Coisas que Virão, 1936, revivido em 1962. Este confundiu a todos. Não era novo, mas sua reedição no início dos anos 1960 gerou controvérsia novamente. O original, Things to Come, baseado em H.G., a visão de Wells sobre o futuro previu guerras intermináveis, ditadura e uma paz esterilizada. Quando relançado durante o auge das tensões da Guerra Fria, os censores viram perigo em suas palavras. A versão restaurada incluiu cenas cortadas do original, mostrando a humanidade se rebelando contra a própria utopia. Os políticos estavam preocupados que isso refletisse os medos nucleares e as revoltas juvenis que se espalhavam pelo mundo. O governo britânico desencorajou silenciosamente as exibições. Distribuidores americanos cortaram discursos políticos e inseriram uma nova narração para suavizar o ataque de Wells ao nacionalismo e ao progresso cego. Críticos de cinema acusaram o estúdio de adulterar a história. A equipe de restauração se defendeu, dizendo que as previsões de Wells simplesmente se tornaram reais demais. Na era dos mísseis e dos abrigos antinucleares, seu futuro onírico não parecia mais distante. Parecia o amanhã. Nos bastidores, arquivistas travaram uma guerra silenciosa para preservar rolos que os estúdios queriam destruir. Muitos acreditavam que os herdeiros de Wells desaprovavam o quanto se assemelhava às lutas de poder modernas. O resultado foi um lançamento remendado que desapareceu rapidamente de circulação. Hoje é estudado como uma ressurreição assustadora, um filme nascido 2 vezes, ambas as vezes honesto demais para ser confortável. The Shape of Things to Come alertava que a perfeição imposta pela ciência se torna outra prisão. O mundo dos anos 60 não estava pronto para ouvir essa mensagem novamente. X, O Homem com Olhos de Raios X, 1963. Roger Corman fez muitos filmes de baixo orçamento, mas nenhum atingiu o nervo como este. Cientista cuja visão se expande além de todos os limites até que ele possa ver através de tudo, até mesmo no tecido da criação. O que começou como horror pulp transformou-se em terror metafísico. Dr. Xavier, interpretado por Ray Milland, cria colírios que lhe permitem ver através da matéria. No início, ele cura pacientes e ganha fama. Depois, o dom se torna uma maldição. Ele vê cada falha, cada mentira, cada pecado, até que a própria luz se torna agonia. A cena final em que ele arranca os próprios olhos foi demais para o público da época. Alguns cinemas cortaram completamente. Os censores objetaram não a violência, mas a blasfêmia. A frase sobre ver o olho de Deus provocou protestos. Líderes religiosos pediram boicotes. Os críticos descartaram como exploração, falhando em ver a intenção de Corman. O filme era sobre conhecimento proibido e a loucura da onisciência. Nos bastidores, Corman filmou em 15 dias, sob pressão implacável. Ele usou lentes coloridas e iluminação distorcida para mostrar o colapso da percepção humana. Milland, segundo relatos, permaneceu no personagem entre as tomadas, andando cegamente pelo set para capturar o desespero de ver demais. Com o tempo, X. O Homem com Olhos de Raios X tornou-se uma lenda. Inspirou gerações de cineastas, de Sam Raimi a Guillermo del Toro. O que os críticos tentaram enterrar por sua audácia tornou-se uma das primeiras verdadeiras visões do horror cósmico. Um filme que ousou perguntar o que acontece quando o homem olha além da luz e encontra a escuridão olhando de volta. Alphaville, 1965. Alphaville, de Jean-Luc Godard, era diferente de qualquer filme de ficção científica anterior. Não havia cenários, nem lasers, nem naves espaciais. Foi filmado inteiramente na Paris moderna, usando arquitetura real para representar uma cidade futurista controlada por um computador chamado Alpha 60. O resultado foi surreal e assustador porque parecia real. A história segue o agente secreto Lemmy Caution, enquanto ele entra em Alphaville para destruir seu ditador, uma máquina senciente que proíbe emoção e poesia. Neste mundo, a lógica é a lei, e o amor é rebelião. Godard transformou a obsessão da Guerra Fria pela ordem em um pesadelo existencial. Críticos que esperavam ficção científica tradicional odiaram, chamaram-no de pretensioso e incompreensível. As autoridades francesas estavam preocupadas que o filme zombasse da burocracia e do controle estatal. Distribuidores americanos se recusaram a lançá-lo, alegando amplamente que o público não entenderia seu subtexto político. Censores tentaram cortar diálogos onde Alpha 60 discute a supressão do livre-arbítrio, dizendo que soava muito parecido com propaganda real. Nos bastidores, Godard filmou no estilo guerrilheiro, sem permissões. Ele filmou dentro de escritórios corporativos à noite para criar a ilusão de uma cidade totalitária. O elenco, incluindo Ed Constantine e Anna Karina, trabalhou sem roteiros completos, improvisando suas falas com base nas instruções enigmáticas de Godard. O filme confundiu espectadores, mas inspirou artistas, filósofos e diretores ao redor do mundo.
sua cultura de vigilância, burocracia sem emoção e a linguagem mecânica da política moderna. Alphaville foi o filme que os críticos tentaram enterrar porque dizia que o futuro já estava aqui, escondido atrás de paredes de vidro e luzes fluorescentes. 2001. Uma Odisseia no Espaço, 1968. No início, 2001. Uma Odisseia no Espaço foi chamado de chato, confuso e pretensioso. Críticos saíram durante sua estreia. Alguns jornais publicaram críticas zombeteiras dizendo que Stanley Kubrick tinha perdido a cabeça, mas por trás do caos estava uma revolução. A visão de Kubrick sobre a evolução humana, inteligência artificial e destino cósmico era avançada demais para sua época. O filme seguia astronautas que descobrem um monólito misterioso na Lua que desencadeia uma jornada além das estrelas. Seu diálogo era mínimo, seu significado vasto. Os espectadores que esperavam ação foram confrontados com o silêncio. Grupos religiosos denunciaram-no como herético, alegando que substituía Deus pela tecnologia. Cientistas debateram sua precisão. O estúdio entrou em pânico quando as primeiras exibições esvaziaram os cinemas. Kubrick se recusou a explicar o final onde o astronauta Dave Bowman se transforma na criança das estrelas, dizendo apenas que era para ser experienciado, não entendido. Nos bastidores, Kubrick e Arthur C. Clarke construiu modelos reais de espaçonaves e usou cenários giratórios que faziam os atores andar no teto. As filmagens foram exaustivas. O estúdio queria narração para esclarecer a história, mas Kubrick resistiu, deletando-a. Quando os críticos zombaram do ritmo lento, ele cortou 19 minutos e relançou o filme. De repente o público mudou. Jovens faziam fila repetidamente, afirmando que parecia um despertar religioso. O que começou como um fracasso tornou-se um dos filmes mais influentes da história. Redefiniu a ficção científica, a filosofia e o próprio cinema. Os críticos tentaram enterrá-lo, mas ele se recusou a morrer. 2001. Uma Odisseia no Espaço tornou-se prova de que o futuro pertence àqueles que ousam sonhar além da compreensão. Esses filmes não eram apenas entretenimento, eram avisos, sussurros e revoltas. Os críticos tentaram silenciá-los. A verdade tem uma maneira de sobreviver na película. Cada um mostra como a arte supera o medo, como a visão perdura além da censura. Qual dessas rebeliões de ficção científica esquecidas dos anos 60 mais te chocou? Deixe-nos saber abaixo e não se esqueça de curtir, compartilhar e se inscrever para mais histórias ocultas.